Olá, hoje a gente mergulha em Esdras, capítulo 8. É a história daquela viagem de volta, sabe? De um grupo de exilados da Babilônia para Jerusalém. Exatamente. Uma jornada liderada por Esdras, durante o reinado de Artaxerxes. E o nosso foco aqui é entender como eles se organizaram, os desafios tanto logísticos quanto espirituais. E a fé enorme que eles demonstraram, né? Com certeza, uma história fascinante. Bom, tudo começa com uma organização, assim, impressionante, quase militar, eu diria. Verdade. O capítulo já abre com uma lista super detalhada. Chefes de família, quantos homens vieram com cada um. Tipo Zacarias com 150 homens, Elionai com 200. Os últimos de Adonicão, 60 homens. Bigvai, 70. É um registro muito meticuloso. Mostra um cuidado, né? Eles se reuniram perto de um canal, lá em Ava, ficaram acampados 3 dias se preparando. E nesse ponto, logo na organização, É. aparece o primeiro grande desafio. Qual foi? Esdras passa os olhos pelo grupo e percebe algo crítico. Faltavam levitas. Ninguém da tribo de Levi. Puxa, e os levitas eram essenciais para o templo, né? Essenciais. Sem eles, como restaurar o serviço completo em Jerusalém? O culto ficaria, bom, incompleto. Esse era o objetivo central da viagem toda. Que coisa! Será que foi um descuido? Ou talvez os levitas não estivessem tão animados para voltar? O texto não explica o porquê, sabe? Mas a reação de Esdras mostra a urgência. Ele agiu rápido. O que ele fez então? Chamou na hora os líderes, gente de respeito, Eliezer, Ariel, Semaias e também homens de entendimento, Joiaribe e Elnatã, Certo. e mandou eles para casa e Fia, falar com um líder chamado Ido. A missão era clara, trazer ministros para a casa de Deus. Tinha que resolver isso antes de sair. E deu certo, eles conseguiram. Felizmente, sim. O texto até diz que foi pela boa mão do nosso Deus sobre nós. Que bom! E quem veio? Trouxeram Serebias, um homem muito capaz, com 18 parentes, e Razabias, com mais 20 parentes. Ambos de linhagens levíticas importantes, Merari e Mali. Ah, então resolveu a questão principal. Sim. E ainda vieram 220 servidores do templo, os netinins, que já ajudavam os levitas há tempos, desde Davi. E, de novo, tudo registrado, nome por nome. Essa organização é um ponto forte mesmo. Com certeza. Aí, com o pessoal religioso completo, Esdras se volta para a preparação mais espiritual, digamos, e também prática para a viagem. O jejum? Exato. Ali mesmo, perto do canal, ele proclama um jejum, para buscar humildade perante Deus e pedir uma viagem segura para todos, inclusive para as crianças e para os bens. Faz sentido. A viagem devia ser perigosa. Muito. E é aqui que entra aquele dilema interessante de Esdras. Sobre pedir ou não uma escolta do rei Artaxerxes. Isso mesmo. Ele confessa que sentiu vergonha de pedir soldados e cavaleiros. Vergonha. Por quê? Porque ele já tinha afirmado para o rei, né? Que a mão de Deus protegia quem o buscava. Pedir ajuda militar agora poderia soar como, bom, falta de fé. Uma contradição. Nossa, que situação. Colocava a fé dele à prova publicamente. Exatamente. A fé declarada virou um compromisso arriscado. Ele teve que escolher entre a prudência humana, tipo a escolta, e a confiança total em Deus. Uma escolha bem perigosa do ponto de vista prático. É uma integridade impressionante, né? Viver o que pregava. Pois é. E a decisão foi pela fé. Jejuaram, pediram a Deus, e o texto diz que Deus ouviu. Uma escolha clara pela fé em vez da força militar. Sem dúvida. É um tema central aqui. Mas olha só, essa confiança em Deus não anulou o planejamento, viu? Especialmente com os tesouros. Muita coisa. Esdras organiza isso com um cuidado enorme. Separou 12 dos principais sacerdotes, mais Serebias e Rassabias, e confiou a eles essa responsabilidade gigante. E era muito tesouro mesmo. Imagina, 650 talentos de prata, mais 100 talentos em utensílios de prata, 100 talentos de ouro, bacias de ouro, utensílios de bronze finíssimo. Era uma fortuna. Uau, muita responsabilidade. E a instrução de Esdras foi bem solene, misturando o sagrado e o prático. Vocês são santos para o Senhor, e estes utensílios são santos também. Eram ofertas voluntárias.
A ordem era guardar tudo até chegar em Jerusalém e pesar de novo na frente dos líderes. Garantindo a transparência total, né? Exatamente. E os sacerdotes e levitas aceitaram formalmente essa guarda. E aí, finalmente, a partida. Sim, no dia 12 do primeiro mês, eles saem de Ava. E aquela fé que eles demonstraram parece que teve resposta. Como assim? O texto diz claramente: a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Então, a proteção divina aconteceu mesmo, sem a escolta. Aparentemente, sim. A proteção que buscaram pela fé se concretizou. Eles chegam em Jerusalém e descansam por 3 dias. E depois do descanso? A prestação de contas. Isso. No 4º dia, já na casa de Deus, os tesouros são entregues. Pesados de novo, tudo conferido por Meremote, Eleazar, Josabade, Noadias. Tudo registrado, imagina. Tudo contado, pesado e o peso total registrado, sem margem para dúvida. E depois dessa parte, digamos, burocrática? Vem a gratidão. Os que voltaram do exílio ofereceram holocaustos a Deus. Números bem simbólicos. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes para expiação. Representando todo o povo, né? Exato. E para fechar, a parte administrativa. Entregaram as ordens do rei aos governadores persas da região. E estes passaram a apoiar o povo e a casa de Deus. A missão foi completa. Então, resumindo, a gente viu aqui uma mistura incrível de planejamento detalhado, resolução de crises, como a falta de levitas, uma escolha super ousada pela fé como proteção, gestão rigorosa dos tesouros e a chegada segura como prestação de contas e gratidão. É um relato muito rico sobre liderança, fé e ação prática, né? Combina a organização humana e uma confiança profunda em Deus. Com certeza. E isso talvez nos deixe com uma pergunta para pensar, sabe? Ligando com situações que a gente vive, em projetos complexos, cheios de risco, que exigem tanto preparo prático quanto convicção, fé em algo maior. Como a gente equilibra isso? A ação cuidadosa com a entrega genuína naquilo que a gente não controla. Onde está esse ponto de equilíbrio entre agir e confiar?